Pessoal, primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho sobre a disciplina e logo em seguida eu me apresento para vocês, tá? Eu sou responsável por 3 disciplinas no curso de pedagogia, então a gente vai se ver em 3 diferentes momentos aqui do curso, tá? Esse é o primeiro deles. Vocês têm aula comigo até o meio do curso, então tem 3 disciplinas, uma agora, outra no terceiro período e outra no quarto período, certo? As disciplinas, elas não têm uma relação direta entre si, tá? Mas vocês vão perceber que, eventualmente, eu posso, nas disciplinas futuras, por exemplo, citar alguma questão que aconteceu, por exemplo, nessa disciplina aqui de História da Ciência e Metodologia Científica, ou mesmo na de Educação para Diversidades Étnico-Culturais, certo? Principalmente na disciplina de didática, eu costumo fazer isso. Eu falo, lembra quando eu fiz tal coisa? Então, isso tem a ver com tal perspectiva da didática, né? Então, vocês vão perceber que, assim, as disciplinas, elas não têm uma relação direta, mas, eventualmente, a gente acaba meio que evocando. Eu gosto muito de dar aula no curso de pedagogia, e eu tenho formação em pedagogia também, inclusive, que eu vou comentar com vocês sobre isso. Mas, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa disciplina e também um pouquinho sobre mim, certo? A nossa disciplina tem esse nome, História da Ciência e Metodologia Científica. Então, essa disciplina a gente tem 2 enfoques principais, um relacionado ao conhecimento científico e como ele se consolidou ao longo do tempo e de que maneira a gente produz conhecimento científico. E um último momento da disciplina tem a ver com a questão da estrutura que a gente espera para trabalhos científicos. Vocês vão ter algumas disciplinas ao longo do curso que vão evocar essa questão da estrutura de trabalho científico. Essa é apenas a primeira, tá? Então, vocês vão ter algumas, por exemplo, de elaboração de projeto, as disciplinas de TCC também têm esse enfoque, mas aqui é para vocês terem um primeiro contato, para vocês entenderem como o conhecimento científico ele é elaborado, como ele é produzido, e o que a gente espera que vocês também, na medida do que vocês forem avançando ao longo do curso, né, o que a gente espera que vocês consigam produzir em relação à estrutura geral de texto, certo? Vocês vão ver que tem uma aula que a gente vai falar sobre a questão de leitura e interpretação de texto, tá? Porque, na verdade, essa disciplina ela é bem no comecinho do curso, mas para trazer, assim, uma perspectiva para vocês a respeito de como, né, o que é ciência, porque a pedagogia, ela é uma ciência, como praticamente todas as formações em nível superior, elas são embasadas em algum tipo de conhecimento científico, e a pedagogia não foge a essa regra, e tem toda uma estrutura geral que a gente espera da questão dos textos que são produzidos, né? Tem um conjunto de normas que a gente deve seguir, que é o método, né? E aí, como esse método se aplica, então, pensando em alunos da pedagogia. Isso, gente, é extremamente importante, porque, assim, alguns de vocês, eu sei que tem outra formação superior, mas muitos só fizeram até o ensino médio. E aí, qual que é a questão? Para aqueles que já fizeram curso superior, e eu acho que vocês vão concordar comigo, um dos choques que a gente tem quando a gente entra no curso superior é que o tipo de texto que é exigido da gente não tem nada a ver com os textos que a gente aprendeu ao longo da nossa escolarização. Então, a gente tem lá 500 anos de aula de língua portuguesa e de condicionamentos de estrutura de texto que a gente não utiliza, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que isso é um estranhamento que vocês devem sentir, né? Eu sei que vocês já tiveram um módulo anterior, eu não sei se no módulo anterior vocês tiveram que escrever algum texto. Provavelmente, se vocês tiveram que escrever algum texto, talvez vocês tenham estranhado algumas questões de estrutura, do que se pede, porque realmente o texto que a gente utiliza do ponto de vista profissional, ele não tem nada a ver com aqueles textos que a gente aprende a escrever ao longo da escolarização básica, sabe, gente? Tem um distanciamento muito grande do que a gente aprende na escola, do que a gente precisa enquanto produtor de texto, né? Então, nessa disciplina, a gente vai discutir alguns desses aspectos, tá? E vocês vão perceber que eu sou um professor bem apropriado para dar essa disciplina, e vocês vão entender por causa da minha formação, tá? Então, eu queria primeiramente falar um pouquinho da minha formação com vocês, só para vocês entenderem por que eu estou aqui, né? Então, primeiramente, eu gostaria de dar as minhas boas-vindas, né? Eu espero que vocês consigam, né, fazer esse curso a contento, que tenham bastante aprendizagem, né? Vocês estão só no começo. Eu peço que vocês não desanimem, tá, gente? Curso à distância é muito difícil de fazer,
porque exige demais da gente, sabe? O curso presencial, você tem lá o contato com o professor toda semana, você olha para ele, você sente até o cheiro do professor. Aqui, vocês me veem nessa aula síncrona uma vez por semana, e a gente não tem contato pessoal, eu não tenho contato pessoal nem com o pessoal que é do Polo de Uberaba, que é onde eu estou, né? Diferente do curso que eu leciono presencial, que é o curso de Biologia, que eu tenho contato semanal com os meus alunos, é uma outra dinâmica. E eu entendo bem dessa questão, e vocês vão entender isso por causa da minha formação. Eu fiz 3 graduações ao longo da minha vida, tá? 2 simultaneamente, lá nos anos 90, que foi Biologia e Letras, e aí por isso que eu sou professor no curso de Biologia, e por isso que eu sou um professor adequado para dar essa disciplina, porque eu tenho formação em Letras. Além disso, eu também sou formado em Pedagogia. E eu fiz Pedagogia EAD. Então, eu entendo, assim, perfeitamente as mazelas que vocês têm, tá? Porque eu passei por isso enquanto aluno. Eu me graduei em Biologia e Letras em 2001, né? Meu último ano foi em 2000 e a minha graduação foi em janeiro de 2001. E Pedagogia eu me graduei em 2014. Então faz 10 anos, esse ano fez 10 anos, né, que eu me graduei no curso de Pedagogia. E eu confesso que eu sofri muito para terminar esse curso. E vocês imaginem, né, eu já tinha feito mestrado, doutorado, eu já tinha feito um monte de outras coisas que me exigiram muita coisa, mas esse curso de Pedagogia que eu fiz à distância, ele foi o que mais exigiu de mim. De tudo que eu fiz, de formação acadêmica, o curso de Pedagogia foi o que mais exigiu de mim. Só que ele foi extremamente importante para a minha atuação enquanto professor. E aí, só para vocês entenderem, meu sonho era ser biólogo, desde criança. Eu sempre quis ser biólogo. E só que eu não tinha como fazer um curso integral, porque eu não tinha ideia de que a universidade tinha algum tipo de financiamento. Porque, assim, hoje a informação é um pouquinho mais democratizada, tá? Lá nos anos 90 não era bem assim. E lá na cidade que eu morava, que era São José do Rio Preto, tinha um curso de Biologia integral, só que para mim não inviável fazer um curso integral porque eu tinha que... Minha família não é uma família que tem renda, né? Não é uma família que tem muitas posses, e eu queria fazer um curso superior, mas não tinha como fazer um curso nem em faculdade particular e nem que fosse integral, naquele primeiro momento, tá? E aí lá na Unesp tinha 2 opções, letras ou matemática. Apesar de eu ser apaixonado por matemática, eu ainda prefiro ler. E aí eu prestei o vestibular para letras e entrei no curso de letras. Fiz o primeiro ano de letras, e aí eu descobri algumas coisas da universidade e tal, que tinha algumas bolsas que eu podia solicitar, não tinha tanto auxílio quanto tem hoje, né? Era um pouquinho diferente da realidade. E aí eu falei assim, vou prestar o curso de Biologia, e depois eu vejo o que eu faço, que eu trabalho em algum tipo de emprego que eu posso trabalhar no noturno, né, tipo garçom, coisa do tipo. E aí eu prestei Biologia, passei, e aí quando eu fui trancar o curso de Letras, a pessoa que era responsável, ela falou para mim assim, você realmente quer trancar o curso de Letras? Eu falei, olha, na verdade, eu adorei fazer esse primeiro ano de Letras, mas eu quero fazer Biologia. Ela falou, não, você pode fazer os 2. Aí eu mantive a matrícula nos 2, e aí quando eu fui pedir demissão do meu trabalho, o meu patrão perguntou assim para mim, você tem aula na Biologia todos os dias? Eu falei, olha, eu tenho aula de manhã à tarde, na terça, na quarta e na quinta, mas segunda e sexta-feira eu não tenho aula. Aí ele falou assim, você não quer continuar trabalhando comigo de segunda e sexta e sábado? E aí você fica livre para cursar a Biologia? Aí eu consegui manter os 2 cursos. Aí logo eu consegui uma bolsa, né? Quando eu terminei o primeiro ano de Biologia, eu consegui uma bolsa que durava 3 anos. Aí eu pude sair do emprego e aí eu consegui fazer esses 2 cursos. Logo que eu terminei, né, a graduação, eu entrei no mestrado, fiz mestrado em genética, né? E quando eu terminei o mestrado, eu já consegui pegar um monte de aula. Eu consegui emprego em umas 3 escolas diferentes, em 2 escolas e uma universidade, em uma faculdade particular lá de Rio Preto. E aí, quando eu comecei a dar aula, principalmente para educação básica, eu senti falta de formação pedagógica. Porque quando eu dava aula para sexto ano, eu amo, tá, gente, dar aula para sexto ano. Acho que hoje eu não daria conta mais, porque faz algum tempo que eu não leciono para essa faixa etária, né? A gente vai ficando mais velho, a gente perde um pouquinho de energia. Mas, assim, eu vejo aqueles memes lá da internet, que o professor sai da sala do sexto ano acabado. Eu sou tão... Eu não acho aquilo verdade, porque eu não saí assim da sala do sexto ano. Eu saí, na verdade, super empolgado, porque o aluno do sexto ano, ele retribui muito o que você apresenta para ele, sabe? Porque eles são muito honestos ainda, pois eles vão perdendo essa honestidade. E aí eu senti falta um pouco de formação pedagógica, por isso que eu fiz o curso de pedagogia. Nesse meio tempo que eu fiz o curso de pedagogia, eu prestei o concurso para a UFTM, e aí eu passei
e aí eu estava fazendo curso de pedagogia, eu terminei o curso de pedagogia já sendo professor aqui. Né? Só que antes do curso de pedagogia, eu terminei meu doutorado em genética em 2007. Né? Eu ingressei no curso de pedagogia em 2010, mas eu terminei o doutorado em 2007. Depois disso, teve a pandemia, né? E na pandemia, eu senti dificuldade em usar as tecnologias. Aí eu fui fazer uma especialização em educação e tecnologias pela UFSCar, para eu entender quais as tecnologias eu poderia utilizar naquele período lá. E antes de fazer a especialização, eu fiz um pós-doutorado lá na Unesp também, na minha área de pesquisa do doutorado. Né? E atualmente eu sou um professor associado 3. Só para vocês entenderem, dentro do magistério superior, a gente tem alguns níveis, né? São 4 níveis, na verdade, dentro de cada... São 4 classes, na verdade, dentro de cada classe você tem 4 níveis. A penúltima classe é a de associado, e o penúltimo nível da associado é o associado 3. Então, para eu chegar no máximo da carreira, falta para mim solicitar associado 4, que eu vou fazer isso em novembro desse ano, e depois, daqui mais 2 anos, eu peço o titular, que seria o ponto máximo da carreira, né? Então, estou super feliz que eu consegui, no tempo mínimo que você consegue ter no doutorado, eu vou conseguir chegar ao titular, estou super feliz com isso. Né? Mas ainda tenho tempo para aposentar, tá, gente? Eu tenho 48 anos, eu vou aposentar só com 65 por causa da legislação, né? Então, ainda eu vou ser titular, mas ainda vou ter mais de uma década ainda de trabalho, mesmo atingindo o máximo da carreira. Eu acho importante trazer essa questão da formação. Teve uma turma que eu dava biologia uma vez, que eles falaram assim, professor, você é muito narcisista, porque você fica aí falando tudo que você fez. Eu falei, não, gente, é para vocês entenderem que assim, o processo para a gente se tornar professor, ele é um processo contínuo de formação. E eu dou aula em licenciaturas, né? Então, eu dou aula para vocês que é licenciatura em pedagogia, e eu dou aula também na licenciatura em biologia. Então, para mim é importante fazer os futuros professores entenderem que a gente, quando a gente escolhe essa carreira de ser professor, a gente tem um contato constante com a nossa formação. Aqui eu só estou mostrando, pessoal, a minha formação, que eu tenho diplomas. Mas fora isso, eu já fiz trocentos cursos, participei de trocentos eventos, então, assim, tem um monte de outras coisas que eu fiz também que tem a ver com a formação, que não caberia aqui na aula para mostrar, mas só para entender que esse processo de ser professor, ele é um processo complexo, e a gente deve levar isso muito a sério. Até para entender que o nosso papel na sociedade, ele é um papel extremamente importante, né? E pensando no curso de pedagogia, o curso de pedagogia é um curso de formação de professores por excelência, né? Que, na verdade, a pedagogia é base para qualquer tipo de licenciatura. Por isso que eu fui fazer pedagogia, porque eu senti falta disso quando eu me tornei professor em educação básica, né? Então, eu acho importante trazer esse retrato, tá, gente? Não pensem que é narcisismo, não, mas só para vocês entenderem que é uma trajetória aí, tá? Que a gente precisa ter e que vocês, quando vocês tiverem uma dificuldade aqui no curso de pedagogia, e vocês vão ter, porque curso à distância a gente tem mesmo, lembrem-se que o caminho é longo e que a gente não pode desistir ao primeiro obstáculo. Né? O obstáculo está ali, o que você vai fazer? Você vai reclamar dele ou você vai enfrentar? Então, eu sugiro que vocês enfrentem, né? E finalizem. A primeira turma do curso de pedagogia formou esse ano, foi super emocionante a formatura, gente. Que o pessoal veio dos polos para cá, né? Quem conseguiu vir. E foi tão bonito, assim, porque a primeira turma passou por muito perrengue em virtude da própria estruturação do curso, né? A primeira vez que a UFTM tinha um curso à distância, então tudo era muito novo. Então, assim, muitas coisas foram tentadas com eles que depois foram adaptadas para as turmas que vieram depois, né? Então, assim, é muito importante compartilhar isso. A disciplina em si, por que vocês podem falar assim, nossa, mas ele está falando assim tanto, o que isso tem a ver com a disciplina? Pessoal, a disciplina é de História da Ciência e Metodologia Científica. Nós vamos ter 6 semanas, então a gente vai ter do dia 3/12 ao dia 25 de janeiro. Eu vou explicar, viu? Calma, que eu vou chegar lá na parte das atividades, eu vou abrir o Moodle para mostrar para vocês, viu, gente? A gente não tem aula no recesso de Natal e Ano Novo, tá? Então, a gente tem essa semana mais as próximas 2, depois a gente não tem atividade síncrona, a gente retorna no dia... Deixa eu confirmar com vocês aqui, no dia 7 de janeiro, tá, gente? 7 de janeiro, isso. E aí, alguém já falou que a prova é dia 18, na atividade final dia 18, e aí na aula pós-atividade final, a gente faz uma correção da prova, que eu explico o que eu esperava das respostas, né? Vejo a dúvida que vocês têm, certo? Então, a gente acaba fazendo isso na aula logo depois da atividade final, certo? Para contar a presença, pessoal, tem a ver com as atividades que vocês fazem.
Então, cada atividade tem um X de presença, que é proporcional ao número de atividades, e a prática como componente curricular, eu não sei, vocês já tiveram PCC em alguma outra disciplina ou essa é a primeira que vocês têm PCC? O que é o PCC? É o seguinte, todo curso de licenciatura, todos, tá? Independente de qual seja, é obrigatório que existam propostas de atividades ou de discussões relacionadas ao ensino daquele conteúdo, certo? Então, toda disciplina de curso de licenciatura, toda, você tem que ter uma carga horária relacionada a como aquele conteúdo poderia ser desenvolvido num contexto de sala de aula, certo? Por exemplo, eu dou aula de evolução biológica na biologia. E aí, as minhas disciplinas de evolução biológica, elas têm uma carga horária voltada para o ensino de evolução biológica, que aí a gente trabalha ou modelo didático, ou questões relacionadas, né, à discussão sobre evolução na sala de aula, né? Então, nesse sentido. O TCC, Priscila, é trabalho de conclusão de curso, que vocês também vão fazer. Aí, no final do curso, vocês vão escolher um tema, orientador, e vocês vão desenvolver uma pesquisa científica, certo? A PCC é prática como componente curricular, que é uma carga horária voltada para alguma ação relacionada ao ensino daquela disciplina. Então, vocês vão perceber que eu vou liberar, assim que possível, pessoal, eu vou liberar, acho que todas as semanas para vocês poderem se organizando, sabe? Quem quiser antecipar alguma atividade, alguma coisa assim, alguma leitura, eu vou fazer isso. Mas assim, vocês vão, provavelmente essa deve ser então a primeira disciplina. Quando eu falo toda disciplina da formação pedagógica, tá? No caso de vocês, da formação pedagógica. No caso da biologia, as disciplinas da formação biológica, certo? E aí, no caso, é uma carga horária voltada ou para vocês proporem um plano de ensino, ou para vocês proporem uma estratégia de ensino relacionada ao ensino daquele conteúdo, né? Então, é uma carga horária destinada a propostas de ensino ou de intervenções pedagógicas relacionadas ao conteúdo da disciplina, certo? Consegui me fazer claro, gente, sobre o PCC? O PCC é tão comum para nós que, assim, às vezes a gente não consegue nem explicar. Sabe quando o negócio é comum que incorpora teu... não ficou claro? Qual que é a tua dúvida, Lohana? O que você não entendeu? Mas, assim, me pontua algo. Não, todas não faz isso. Gente, vamos falar de ciência. A gente não consegue responder uma dúvida desse tipo. Tá, o nome significa prática. Eu vou escrever aqui no chat, tá, gente? Prática como componente curricular. Por isso que é PCC, tá, gente? Que é a inicial. Se é uma prática como componente curricular, significa que é algum tipo de ação prática relacionada ao ensino daquela disciplina, que é o componente curricular. Cada disciplina, Lohana, cada professor propõe uma ação, tá? Em relação à PCC. No caso de vocês aqui, na disciplina de História da Ciência da Metodologia Científica, a proposta... Deixa eu compartilhar com vocês aqui, só para vocês entenderem. Que eu ainda não liberei para vocês, mas eu já atualizei a informação. Vou parar essa apresentação aqui por enquanto. E é bom que eu já apresento o Moodle. Certo? Eu vou lá para vocês entenderem, porque acho que mostrando um exemplo prático fica mais fácil. A hora que vocês entram no Moodle, pessoal, aqui para mim, obviamente, vai ter as disciplinas que eu leciono, né? Então, esse semestre estou dando Biogeografia, Filogenia e Evolução, Biologia Evolutiva, aí eu dou didática, né? Tem 2 turmas de didática na Biologia, e aí a turma de vocês que é essa. Vocês clicando aqui, Moodle, não me deixe na mão, por favor. Porque às vezes a gente tenta abrir o Moodle, ele não permite que a gente entre, né? Espera só um pouquinho, tá abrindo. Eu acho que está com pode... instabilidade. Ai, meu Deus. Professor, hoje está horrível. Custei acessar pelo celular, no computador, não abriu de forma nenhuma. Hoje eu estava tentando corrigir umas atividades de didática da biologia, eu tive muito problema também, viu? Pessoal, TCC é o trabalho de conclusão de curso, nós vamos fazer no final do curso, tá? Bem no final. O TCC vocês podem escolher qualquer temática. Eu vou dar um exemplo. Tem um aluno que eu estou orientando no TCC que ele queria trabalhar a questão, né, da educação antirracista utilizando uma obra infanto-juvenil de uma autora preta. Então, o TCC dele é sobre isso, certo? Teve uma banca que eu participei que o TCC foi sobre práticas em educação ambiental para na educação infantil.
por exemplo. Então, os temas têm a ver com o que o professor consegue orientar e os temas que vocês têm interesse. O que ficou combinado no colegiado de curso da pedagogia é que nós, professores, vamos oferecer um conjunto de temas que a gente consegue orientar, e aí os alunos que têm interesse por aqueles temas procurariam os professores, certo? Mas isso é mais para o final do curso. Agora, o PCC, que é a prática como componente curricular, que o TCC é o trabalho de conclusão de curso, tá? Então, ele é um trabalho feito no final. O PCC, ele é uma carga horária da disciplina que tem um enfoque direto no ensino daquele conteúdo. Então, por exemplo, a disciplina aqui é de metodologia científica e história das ciências, né? Aí, no caso, é uma proposta voltada para o ensino que tem uma relação direta com a história da ciência e metodologia científica. A mesma coisa vai acontecer na didática, a mesma coisa vai acontecer na educação para diversidade étnica e cultural, e assim por diante nas demais disciplinas, né? Não é a hora extracurricular, Graziele, ela é o que a gente chama de ACC. Aí é curso que vocês fazem, se vocês participam de colegiado, se vocês estão envolvidos, se vocês participaram de algum evento científico, se vocês deram alguma monitoria. É doar, mãe. É doar. O que é doar, Natália? Ai, desculpa, professor, foi minha filha. Tranquilo. O TCC, ele é online, viu, Juliano? Inclusive, as orientações são todas feitas online, viu? Esses cursos, eles vão contar, que você fez, Graziela, eles contam como AACC, que são atividades acadêmicas. Aqui na biologia não tem mais. Isso aí, na mudança da matriz, a gente tirou, que podia tirar, né? Nossa, gente, atividade... Nossa, esqueci o que significa ACC. Por exemplo, Kathleen, como usar metodologia científica em sala de aula. Só que aí a gente faz uma proposta específica, né? Eu queria... consegui abrir aqui, ó. Para vocês ainda não tá aparecendo, tá? Mas é a semana 5. Aqui no caso, tá vendo, ó, que a avaliação até dia 21 de janeiro vocês têm para fazer. Eu não liberei ainda, porque eu vou liberar mais. Eu fiquei com medo de criar muita confusão, liberar todas as atividades já, mas eu vou tentar liberar ao longo dessa semana, para a próxima aula tá tudo disponível para vocês se organizarem, né? Isso, atividades acadêmicas, científicas e culturais, Guilherme. Nossa, eu tinha esquecido disso. Quando eu fiz graduação não tinha isso, né? Mas a pedagogia, quando eu fiz pedagogia já tinha, eu tive que entregar também a carga horária. E na biologia, como isso aí foi extinto por causa da mudança de matriz, então eu me perdi um pouquinho, tá? Isso porque eu participei da comissão de ACC da pedagogia, tá, gente? Me desculpem, a cabeça tá falhando. Pessoal, então, por exemplo, aqui no caso da pedagogia, na caso dessa disciplina, a prática como componente curricular, que é a PCC, eu só queria conseguir abrir, né, gente? Mas tá devagar. Que eu queria mostrar para vocês como que é a proposta. Eu vou dar um exemplo no caso da biologia, enquanto não abro aqui da pedagogia, né? Eu dou aula de biologia evolutiva, que é evolução biológica, né? Aí, o que eles têm que fazer como prática, como componente curricular, é uma produção audiovisual sobre algum dos temas da disciplina que possa ser utilizada na educação básica. E aí, junto com essa produção audiovisual, eles têm que propor um plano de ensino no qual esse produto, né, didático seja utilizado. Então, isso é um exemplo da biologia. Aqui na pedagogia, geralmente eu peço para os alunos proporem sequência didática ou elaborarem plano de ensino. Eu dou um modelo de plano de ensino para os alunos produzirem isso. Você fez aqui no FTM, Guilherme? A química? Que ano que você fez? Que você entrou? Então, professor, eu entrei lá em 2009. Eu lembro de você, nos corredores, né? Você não foi meu aluno, eu não dei aula para você. Eu lembro do senhor também. Não dei amigos que fizeram biologia, que tinham aula comigo, né? Você, Isso. Mas aí depois a gente parou, tinha um acordo com o departamento de química, mas esse acordo foi desfeito, acho que 2016, 2017, aí eu parei de dar aula para química, depois desse acordo ter sido desfeito. Sim. Não, mais tranquilo. Certo, deixa eu ver aqui. Raíssa, é necessário fazer a prática em sala de aula? Não. Raíssa, vai depender da disciplina. As que eu proponho, nenhuma para vocês aplicarem em sala de aula. É só para vocês fazerem proposta, tá? Pode ser que alguma disciplina aqui no curso de pedagogia o professor peça para vocês aplicarem.
certo? Não vai ser o caso aqui de nenhuma das minhas disciplinas eu peço para vocês aplicarem em sala de aula. É só proposta mesmo. Thelma, pode falar. Professor, essas datas de abertura das suas atividades está como abertura todas como dia 19 de novembro. Tá certo? São essas datas mesmo? A abertura pode ser, mas aí o término que é o importante. Então tá bom. O término está correto, né? Eu já estive olhando lá, todas estão com data do dia 19. É porque a gente aproveita a estrutura de ofertas anteriores e faz um ajuste. E é por isso que fica essas datas meio estranhas de abertura. Que foi quando foi proposto pela primeira vez, sabe? O que tem que estar certo é a data de encerramento, que é 10 de dezembro. Depois o senhor pode repetir, por gentileza, a questão do recesso, que eu não entendi? Tá, eu vou mostrar ali na... Eu vou voltar de novo lá naquela apresentação e aí eu falo sobre isso. Raquel, eu lembro de você, mas você não terminou, né? O curso. Eu lembro de você. Aliás, outro dia eu e o Fernando comentamos sobre você, viu? Vou falar para ele que você está fazendo a pedagogia. Comentamos coisa boa, tá, Raquel? Não foi coisa ruim, não. Flávio, então, depende do que cada professor pediu. Ó. Só para você ter uma ideia. Aqui tá vendo? Ó, vocês vão propor uma sequência didática, certo? O que é uma sequência didática? É um conjunto de ações voltadas para o ensino. Então, por exemplo, na aula de hoje, qual que é a sequência didática que eu estabeleci? Primeiro apresentar a disciplina, depois me apresentar, aí apresentar o cronograma, apresentar o muda da disciplina, discutir o que eu vou pedir de atividade avaliativa e aí discutir o conteúdo previsto para essa aula de hoje. Certo? Então, isso seria uma sequência didática. Aqui no caso, vocês vão propor uma sequência didática. Nessa sequência didática aqui, ó, aqui tá vendo que eu coloquei alguns tutoriais de como elaborar uma sequência, passo a passo. E aí tem um vídeo aqui também que fala sobre como elaborar uma sequência didática. E aí, aqui, na sequência didática que vocês vão propor, vocês têm que ter essas informações aqui. Disciplina, identificação do professor e turma, tema que será trabalhado, tempo de duração dessa sequência, forma de organização da turma, descrição das aulas pensando em introdução, desenvolvimento e conclusão e finalização de sequência didática. E vocês podem fazer essa atividade em dupla individualmente, né? E essa atividade obrigatoriamente tem que tratar de algum dos temas que a gente discutiu na disciplina aqui de História das Ciências e da Metodologia Científica. Certo? Então, no caso da prática como componente curricular dessa disciplina, vocês vão ter que propor uma sequência didática com algum dos temas da disciplina, seguindo esse formato aqui, certo? Que seria o modelo que vocês têm que seguir, esse que está sendo proposto. Isso aqui eu não abri ainda para vocês, tá? Pode ser em dupla, viu, Lohano? Pode ser em dupla. Eu vou tentar liberar essas outras semanas até a nossa próxima atividade síncrona, para que vocês consigam meio que se planejar, inclusive, Thelma. Aí vai ter lá as datas de quando começa uma semana, quando termina a outra, que isso também ajuda um pouco a vocês se organizarem, tá? Mas eu vou falar de novo dessa questão do horário, dos dias. Mas é a última atividade da disciplina, viu, gente? Só que não deixem de fazer, porque ela vale ponto, e bastante ponto, tá? Ela tem o dobro da nota das outras atividades, e ela conta presença também, 15 horas, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vai estar aberto, vocês têm toda a atividade, Lohana, vocês têm uma semana para fazer. Então, toda vez abre a semana, vocês têm uma semana para fazer as atividades. Vocês vão perceber que tem semana que eu vou pedir 2 atividades, tem semana que eu vou pedir uma só, tá? E vocês vão perceber que eu sempre vou pedir uma atividade bem simples e uma um pouquinho mais complicadinha, certo? E aí, nessa semana, por exemplo, só tem essa atividade. Ok? Eu tô rindo aqui por causa da discussão aí. Discussão não, né? Da brincadeira que vocês estão fazendo aí no chat. Certo? Mas tem um tempinho ainda. Lohana, ficou mais claro para você agora? Ou você ainda está com todas as dúvidas? Ou pelo menos sanou alguma delas? Não entendi esse não seu. Você não entendeu? Lohana, você tem que fazer pergunta, tipo, eu não entendi tal coisa. Porque aí fica mais fácil da gente conseguir entender qual que é a sua dúvida. Mas vai dar certo, que está escrito lá, entendeu? É só ler que vai dar para fazer atividade.
Amália, eu tô super calmo, gente, calma. Vocês vão ver que a disciplina é tranquila. Tá parecendo que é muita coisa, mas é só para vocês entenderem. Ah, sempre dá certo, gente. Sempre dá certo. Somos brasileiros, não se esqueçam, viu? Nesse momento eu tô compartilhando a sala do Moodle. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim. Sim, não, beleza. Ótimo. Sim, teacher. Beleza, então assim, ó, a gente tá certo aqui, então tá compartilhando mesmo. Thelma, calma que tende a piorar, tá? Tô brincando. Bom, pessoal, deixa eu aproveitar que eu já tô aqui no Moodle, aproveitar que ele tá querendo colaborar comigo, né? Vamos na primeira semana, vamos passo a passo, tá? E vocês vão perceber que não há motivo para pânico. Quando vocês entrarem aqui na... gente, a hora que ele quiser entrar, ele vai entrar. Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou falar um pouco da questão das datas, Thelma. E aí, enquanto isso, ele abre lá a parte que eu estou precisando, porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui esperando. Então, voltando aqui a parte da questão das datas, só para vocês entenderem aí, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aula hoje, dia 10 e dia 17/12, certo? Eu vou até colocar aqui no chat, viu, gente? Então, é 3, 10 e 17/12, certo? Cada data dessas significa o início de uma nova semana. Então, cada vez que a gente começa uma semana, a gente tem uma atividade, se vocês, 1 ou 2 atividades, vocês vão ter que fazer para entregar até a próxima atividade síncrona, correto? Caso vocês não consigam fazer a atividade até essa data, a gente sempre abre uma semana a mais, mas aí vale metade da nota, isso é norma do curso, tá, gente? Então, a gente sempre costuma abrir. Aliás, eu já deixo até programado para isso, tá? Eu não consegui postar até o dia 10. Beleza, você tem até o dia 17 para fazer. Certo? Mas só que tenha ciência que a nota ela não vai valer de 0 a 10, vai valer de 0 a 5. Certo? Deixa eu ver aqui. Bruno. O PCC, vocês têm até o dia 21 para finalizar, tá? Eu vou liberar todas as semanas, que aí vocês podem se organizar, quem quiser antecipar alguma atividade, né? Às vezes está com um pouco de tempo, quer antecipar alguma coisa de módulo futuro, beleza. Se vocês quiserem, eu posso até colocar a gravação das aulas da turma anterior, que aí, de repente, vocês podem assistir a aula da turma anterior antes de ter atividade síncrona, que às vezes ajuda vocês a fazerem as atividades semanas seguintes, tá? Eu vou mostrar para vocês onde eu vou colocar essa gravação, beleza? Porque aí vocês podem, talvez, fazer isso. Ana, não fique em dúvida, nossa matéria é tão legal. Você vai ver, ela tem umas coisas bem divertidas, viu? A prova é 18 de janeiro, Lohana. Curso à distância é isso, viu, gente? Eu cheguei a fazer uma prova no meu curso de pedagogia dia 23 de dezembro, para vocês terem uma ideia. 23 de dezembro. Por que fizeram isso, Deus sabe, né? Tá. Vai ter muita emoção ainda, viu, Flávio? Essas são só as primeiras. Porque o plot twist ainda vai aparecer, viu? Então, Dez, essa questão do PCC, isso é uma normatização que ela tem a ver com a questão do currículo para as licenciaturas, né? Aqui na UFTM teve um tempo que não usava o termo PCC por causa do... Abriu. Aqui é o seguinte, pessoal, toda semana vocês vão ter uma organização do Moodle desse jeito aí, vão ter 4 tópicos. Um com leitura proposta, que aí eu sugiro uma leitura que tem a ver com o tema, uma com atividade síncrona, que tem os slides que eu vou usar na aula, e a atividade síncrona gravada, e aí eu vou colocar também a atividade gravada do semestre da turma anterior, tá? Que aí vocês têm acesso a 2 versões, né, da mesma aula, e aí vão ter, algumas semanas vão ter 2 avaliações, em outras uma só. De qualquer maneira, sempre vai ter um questionário com algumas perguntas para vocês marcarem alternativa, tá? E esses questionários vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem até tirar a nota máxima, tá? Não tem limite de tentativa. A ideia é que vocês façam, se errar, faz de novo, se errar, faz de novo, se errar, faz de novo, até tirar a nota máxima, certo? Lembra que eu falei para vocês que sempre vai ter uma atividade um pouco mais simples, uma outra um pouquinho mais elaborada? Então, a atividade mais simples é esse questionário.
certo? E a outra coisa, tá, pessoal? Esse questionário ajuda vocês para a atividade final, porque a minha atividade final é baseada nas questões desses questionários. Então, eu sugiro que vocês façam com atenção, refaçam o mesmo erro, fiquem com clareza que vocês erraram, tá? Então, isso, ao longo da disciplina, vocês vão praticamente estar estudando para a atividade final, certo? A partir desses questionários. Então, assim, é muito importante que vocês façam eles. Professor, então essa atividade primeiro até dia 10 agora, de dezembro? Isso, até dia 10 de dezembro. Papo. Então, Tem coisa que o tempo era bem menor, viu, Luciano? que? É uma atividade só que vocês têm para fazer, gente, da disciplina. Pensa, podia ter 3, 4, por exemplo. Entendi, teacher. Pensa, porque assim, podia ser pior, viu? Não, Porque socorro. o questionário é rapidinho, vocês vão perceber que é tranquilo para fazer. Aí vai ter uma atividade que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vocês conseguem fazer. Acho que com 1 horinha vocês conseguem fazer, viu, gente? Gente, a Lohana, quero te conhecer pessoalmente, Lohana, que eu estou dando umas risadas internas aqui. Pessoal, na questão da atividade que é um pouquinho mais elaborada, vocês vão escrever um texto narrativo. Aí é o seguinte, toda atividade minha, eu tento detalhar o máximo possível para vocês poderem ler e não ficar com tantos, sabe, não ter falta de informação na atividade. Vocês vão perceber que eu tento detalhar o máximo que eu posso para vocês terem aonde consultar, porque como vocês não têm contato comigo diariamente, como acontece com o pessoal que é do curso presencial, então, assim, é importante que vocês tenham uma forma de ter acesso à informação, e aí, geralmente, eu tento descrever, colocar detalhamentos na própria atividade, tá? Então, essa primeira atividade aqui, vocês vão elaborar um texto narrativo. Tem que ficar atento ao seguinte, o texto narrativo, pessoal, você conta uma história, certo? Aí eu coloquei até um link aqui que explica certinho qual que é o conceito de narrativa. Eu vi que alguém colocou aqui no chat o que é texto narrativo. Texto narrativo você conta história. Para não ter muito erro, eu sugiro que vocês se coloquem enquanto primeira pessoa. Então, tipo, eu passei por tal situação. E aqui nesse texto narrativo, vocês têm que apresentar alguma questão na qual a metodologia científica apareça. Então, eu dei um exemplo aqui de uma frase, veja que não é um texto, tá? Isso aqui é só uma frase. É um texto, mas é só um parágrafo, né? No caso, vocês vão ter que elaborar um texto que tem um pouquinho mais de descrição, né? Tem que escrever um pouquinho mais. Então, por exemplo, no último domingo, eu resolvi colocar água para ferver para cozinhar um macarrão. Porém, diferente do que fazia, me esqueci de colocar sal na água. Notei que ela ferveu mais rápido que o usual. Dessa forma, acho que o sal faz com que a água demore mais para ferver. A partir de agora, não cozinho mais macarrão em água com sal. E por que isso é metodologia científica? Porque você tem uma situação que você observou, aí a partir dessa observação, você levantou uma hipótese, a observação foi, não coloquei sal na água e a água ferveu mais rápido. Essa é a observação. Qual que é a hipótese? Que o sal provavelmente aumenta o tempo para que a água ferva. E aí, qual que é o teste de hipótese? Ter colocado macarrão para cozinhar na água sem sal. E aí, qual a conclusão? Se eu quero cozinhar meu macarrão mais rápido, eu não coloco sal na água. Os químicos sabem disso há muito tempo, né? Tanto é que, geralmente, químico tenta não cozinhar coisas com... por exemplo, feijão, esse tipo de coisa com sal. Só que aí, quanto biólogo, eu preciso dizer uma coisa para vocês, tá, gente? Feijão precisa colocar sal, tá? Porque o sal aumenta a absorção de água pelo feijão e o feijão fica mais macio, tá? Aí é biologia, mas na química isso é verdade. Quando você coloca sal na água, aumenta a temperatura para que ela ferve e demora um pouquinho mais. Certo? Eu não coloquei limite de linha aqui, pessoal, mas vocês podem tentar escrever um texto que tem, assim, entre 10 e 15 linhas, mais ou menos, tá? Acho que eu vou até colocar essa especificação aqui depois, que aí eu acho que fica mais... Mas pode escrever com um pouquinho mais se vocês quiserem, tá? Mas tentem pensar um texto que tenha 10 a 15 linhas, tá? Como é a primeira atividade, eu acho que 10 a 15 linhas é um tamanho tranquilo para escrever. Só lembrando que aí eu coloquei só um exemplo da estrutura, tá? Não coloquei um texto completo. Só para vocês entenderem que eu estou falando de questão de metodologia científica, né? Vou inserir o tamanho do texto. Certo? Então, essa é a primeira atividade. Então, vocês têm lá as questõezinhas que tem a ver com o tema e depois vocês têm essa escrita de um texto narrativo. Certo? Patrícia, pode perguntar.
Professor, eu até tinha mandado aqui no inbox, aqui nas mensagens, é 3322 as margens ou é tudo 2? Aqui, deixa eu ver como que eu coloquei, porque eu tenho que ver, deixa eu ver como eu coloquei a norma aqui. 2. Ó, vocês têm que seguir essa formatação aqui, tá? Eu não vou pedir a BNT nesse texto. Eu não vou pedir a BNT nesse texto, tá? Aí, então, vocês usem essa formatação que eu estou pedindo aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu acho importante vocês conhecerem que, assim, a BNT é uma norma que a gente usa bastante, inclusive aqui na disciplina a gente fala sobre ela, no final, mas vocês têm que entender que tem outras normas, e aí, dependendo do professor, ele pode pedir uma norma diferente da BNT. Tá, certo? joia. Obrigada. Beleza? Mas eu achei legal o pessoal ter colocado a questão da BNT aí. Amanda, pode falar. Ela perguntou das margens, é superior, inferior, direita, esquerda, 2. Isso. E todas 2, isso. Tá. E esse, por exemplo, M1A2, esse eu não É o entendi. nome do arquivo. Você vai colocar lá M1, que é módulo 1, A2, que seria, né, a atividade 2, e aí, tá vendo que eu coloquei L Galego, que o meu primeiro nome é Luiz, meu último é Galego. Então, vocês vão colocar M1A2, aí é Amanda Franco, deixa eu ver qual que é o teu nome inteiro. Amanda Franco Petralha Silva. Então, você vai colocar M1A2 A Silva .doc. Entendeu? Que é a inicial do teu primeiro nome e teu último nome. Isso aí facilita muito para quem vai corrigir, tá, gente? Por isso que, inclusive, vocês criarem o hábito de criar nomenclatura para os arquivos, para vocês encontrarem eles mais fácil, tá? A ideia é essa. Certo? Eu vou inserir depois aí a quantidade de linhas, eu vou colocar de 10 a 15 linhas, tá bom? Ali, mas eu vou inserir depois. Alguma dúvida em relação a essa atividade, pessoal? Professor, não? Oi, Thalita. é para dar continuidade ao texto. Não, precisa escrever um texto original. Sim. Diferente disso aqui. Eu vou focar, então, mais nessa questão da metodologia, porque é a atividade, tá? E deixar a questão da história da ciência para vocês verem depois na videoaula gravada semestre passado, combinado? Porque aí a gente consegue, nesse tempo que a gente tem para encerrar, abordar esse tema que vai ajudar vocês a escreverem a narrativa. Ok? Então, vou fazer isso, tá, pessoal? Eu vou compartilhar, e aí na semana que vem, a gente pode até retomar algumas coisas, mas eu tô preocupada de vocês conseguirem fazer a atividade, certo? Então, eu vou focar nessa questão da atividade narrativa, porque o questionário, como vocês podem fazer tentativa e erro, a gente pode retomar ele na semana que vem, certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou pular essa parte da questão do tipo de conhecimento, eu vou direto para o método, tá? Que é o que vocês vão precisar mais. Depois aí, na semana que vem, eu retomo isso aqui. Tá, então vou pular essa parte. Eu vou direto para cá. Certo? Que é o que a gente vai conseguir discutir nesses 15 minutos que a gente tem. E vai ajudar vocês a fazerem a atividade. Pessoal, tem mais uma coisa para aqui também, pode ser que ajude. Deixa eu voltar aqui. Aqui, isso aqui é importante também. Bom, pessoal, quando a gente pensa em conhecimento, a gente tem várias formas do ser humano conhecer o mundo, certo? E aqui eu coloco 4 maneiras, né, do nosso conhecimento se processar. Um conhecimento que a gente tem praticamente desde quando a gente nasce, que tem a ver com o que os nossos pais falam com a gente, o que os nossos vizinhos falam com a gente, o que as pessoas dizem, né? Sabe, disseram por aí. Sabe essa ideia do disseram por aí? Isso que a gente chama de senso comum. Tem um nome bonitinho para o senso comum, que é o conhecimento empírico, certo? Você pode usar esse termo. Mas, basicamente, o senso comum está relacionado a esse conhecimento popular que as pessoas usam no dia a dia. Então, por exemplo, estou com ressaca. Não, estou com dor no estômago. O que eu posso tomar? Chá de boldo. Obviamente que existem alguns estudos científicos que explicam por que o chá de boldo ele é funcional quando você tem dor no estômago. Mas o uso geral pela população tem a ver
com esse conhecimento de senso comum. Alguém diz que chá de boldo é bom para dor no estômago e as pessoas usam e funciona. É uma forma de você não ser tão ofensivo, sabe, Bruno? Usar empírico para falar de senso comum. Tem uma outra, vocês vão ver, talvez, alguma outra disciplina que tem essa questão do empirismo também, está muito relacionada à questão da percepção do mundo a partir dos sentidos, tá? Mas a gente pode usar também como sinônimo de senso comum, aqui no caso do contexto. Gente, eu tenho uma gata que tem um bigode, tá vendo aqui, ó? E ela adora ficar atrapalhando quando eu estou dando aula. Então, fica aí, Bibi. Ela é muito fofinha, mas ela atrapalha um pouquinho. O conhecimento filosófico, pessoal, ele basicamente está na origem de quase todos os conhecimentos. Tá vendo que eu coloquei umas setinhas aí? Tá vendo que o conhecimento filosófico ele está relacionado ao conhecimento de senso comum, ele está relacionado ao conhecimento teológico, que é o conhecimento que a gente pode chamar de conhecimento religioso, e ao conhecimento científico. Então vejam que o conhecimento filosófico é um conhecimento relacionado às perguntas que a gente faz. Sabe quando você acorda assim, de manhã, e você fala, gente, o dia tá lindo e eu estou vivo, mas por que eu estou vivo? Isso é bem de conhecimento filosófico. Sabe essa coisa de pensar sobre o pensar? Por isso que ele está relacionado aos outros tipos de conhecimento. O conhecimento teológico ele está relacionado à crença. Então tem muito a ver com aquilo que eu acredito e aquilo que eu não acredito, né? Então, por exemplo, existem algumas pessoas que seguem alguns dogmas religiosos, por exemplo, do cristianismo. E aí tem um conjunto de crenças relacionadas ao cristianismo que aqueles que acreditam no cristianismo seguem. Então, esse é um conhecimento também, certo? Que é um conhecimento válido. Todos esses conhecimentos são válidos, tá? A questão é a gente pensar em contexto. Contexto, certo? E aí, obviamente, aqui na disciplina, eu não vou me preocupar muito com esses conhecimentos tipo empírico, filosófico ou teológico. Eu vou me preocupar com conhecimento científico, que tem um método de produção do conhecimento, que é, obviamente, o foco da disciplina, e também, quando a gente pensa numa formação em curso superior, você espera que o conhecimento que seja socializado e discutido no curso superior seja o conhecimento científico. Mesmo que, às vezes, a gente precise utilizar alguns conhecimentos do senso comum, ou da filosofia, ou mesmo da teologia, né, dependendo do tipo de abordagem que você utilize, né? Mas o nosso foco principal é o conhecimento científico. Eu vou dar alguns exemplos, né, de como esses conhecimentos eles se manifestam e algumas características. Então, por exemplo, o conhecimento filosófico, ele é valorativo, ele não é verificável, né, porque, por exemplo, quando eu faço a pergunta para mim, nossa, por que eu nasci? Como que eu vou verificar a veracidade do que eu tô... Tá, eu posso falar, eu nasci porque meu pai e minha mãe tiveram uma relação sexual em 1975, quando eles estavam vindo para o Brasil. Tá, essa é uma forma de eu pensar, né? Que, na verdade, está muito mais próximo do científico do que do filosófico. Mas eu posso falar assim, eu nasci porque a minha existência, ela precisaria ocorrer naquele momento da história da humanidade, ou ela era importante porque eu tinha que, sei lá... porque... todo ser humano é importante, então, como eu sou um ser humano, eu também faço parte de toda a engrenagem, então eu posso pensar assim, certo? Que é uma forma filosófica de pensar. Ele é racional porque ele passa por certas, digamos assim, certas elaborações cognitivas. Ele é sistemático porque, por exemplo, quando eu estou falando, sou o ser humano. O ser humano geralmente tem um papel importante na história da Terra. Portanto, eu também tenho um papel importante na história da Terra, que seja na minha realidade mais próxima ou na minha própria realidade subjetiva. Certo? Por isso que tem um certo nível de organização. E ele tende a ser infalível e exato, ou seja, quando eu proponho algum tipo de elucubração filosófica, eu espero que eu esteja propondo uma verdade, em outras palavras, sabe? Ô, Jeane, aquela do sem querer, né, gente? Tá. O teológico, pessoal, ele é baseado em crença. Então, ele é valorativo, obviamente, por isso que o conhecimento teológico está muito ligado a valores morais. Então, toda vez que a gente evoca a moralidade, geralmente a gente está utilizando algum tipo de perspectiva teológica. Ele é inspiracional, porque ele tem a ver com de que maneira, né, por exemplo, se a pessoa tem uma religião, de que maneira aquela religião ela é importante para a pessoa entender como que o mundo funciona.
Então, de alguma forma, aquela religião, ela funciona como um agente que promove, assim, que inspira. Vou usar o mesmo termo, vou fazer um raciocínio circular aqui, um raciocínio tautológico, que é voltar no mesmo lugar, mas ele inspira eu agir, por exemplo, eu não vou matar as pessoas, mesmo quando eu passo raiva, porque é um pecado. Por isso que ele é inspiracional. Também infalível, exato, igual o conhecimento filosófico, e não é verificável, porque você acredita, né? Ver para crer é São Tomé, mas ver para crer é científico, tá? Se eu acredito em Deus, eu acredito em Deus sem que eu precise vê-lo, certo? Oi, Kathleen. É Kathleen mesmo ou Kathleen? Kathleen, tá. Isso. Boa noite, professor e colegas. Essa questão do conhecimento teológico, ele também não seria racional como o filosófico? Não, porque, por exemplo, vamos pensar que você acredita numa entidade que é capaz de multiplicar os peixes. Não é racional isso. Entendeu? Ele é baseado na fé, não na razão. Okay, ele é baseado naquilo que você acredita, não naquilo que você formulou do ponto de vista cognitivo. Ok. Tá? Mas assim, não é porque assim, não é porque ele é baseado naquilo que você acredita que ele é um conhecimento menor. Uhum. Ele é um conhecimento que é aplicável em contextos, né? Não, e tudo tá bem. tudo certo, sabe? Por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou agnóstico. Portanto, eu não vejo o mundo, não é um conhecimento que eu uso com certa frequência. O conhecimento teológico não é um conhecimento que eu utilizo com certa frequência. Mas eu sou muito ligado à astrologia. E aí, a astrologia, ela é um tipo de conhecimento teológico. Então, é muito comum, por exemplo, que eu tenho um aluno X assim na sala, eu falo assim, eu tenho certeza que você é ariano. Aí o aluno pergunta, por quê? Porque você é muito bravo. Isso é uma forma teológica de explicar o mundo. Percebe que não tem racionalidade nenhuma nisso? Porque a pessoa nasceu em tal período do ano, então ela nasce sob a regência do signo Áries, então ela vai ser uma pessoa mais agressiva. Qual que é a racionalidade disso? Nenhuma, entendeu? Mas aí é um conhecimento que ele é válido dentro de alguns contextos, né? Eu uso muito como, questão da astrologia, eu uso muito como uma forma de quebrar gelo, sabe? Em sala de aula. Beleza. Mas é tranquilo, tá? Mas ele não. Mas consegui te convencer por que ele não é racional? Sim, e nem foi convencer, foi só explicar mesmo. Sim. Não, mas é porque assim, é importante. Mas você vê, eu estou usando uma técnica filosófica, né? Sim. Porque quando eu te coloco as perguntas, na verdade, eu estou utilizando conhecimento filosófico para tentar fazer você entender por que o conhecimento teológico não é racional. Ok. Certo? Uhum. Aquário é bravo mesmo, gente. Eu vi aí. Bom, pessoal, o conhecimento empírico, ele é um conhecimento que a gente usa muito, muito no dia a dia. A gente pode chamar, né, o conhecimento empírico também de fofoca, tá, gente? As fofocas, elas são conhecimento empírico, tá? Elas são conhecimento de senso comum, porque quando a gente fofoca, a gente está falando de alguma coisa que a gente acha que ela merece ser compartilhada, mas não necessariamente ela tem algum tipo de embasamento. E aí vejo que esse tipo de conhecimento, ele é superficial. Ele é sensitivo porque a gente geralmente utiliza os sentidos, né? Então, por exemplo, olha, Thelma, preciso te contar uma coisa. Eu vi fulana de tal beijando fulano de tal, só que os dois são casados, mas não entre si. É um conhecimento sensível, porque eu vi. Mas o que eu vi? Qual foi a perspectiva? Será que eles estavam se beijando mesmo? E será que realmente eu vi fulana e ciclana e não poderia ser o marido da fulana mesmo? Ou a esposa do ciclano? Entende? Por isso que ele é sensitivo. Ele é subjetivo porque tem a ver com a minha interpretação. Então, por exemplo, quando a gente conta uma fofoca, eu adoro fofocar, tá, gente? Vocês perceberam que eu falo, até eu adoro fofocar. E eu convivo com muita gente que gosta de fofocar também. A fofoca, ela tem a ver com a forma que eu vejo um determinado fenômeno, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei para a Thelma e falei assim, Thelma, eu vi fulano e ciclano se beijando, mas eles não são casados entre si. E eles têm os respectivos cônjuges, né? Foi a minha forma de enxergar aquele ato ali que talvez nem tenha sido um beijo. A outra coisa também, ele é sistemático, porque a gente, baseado no que eu estou achando que o fulano está traindo a ciclano. Baseado nas fontes da minha cabeça, já ouviram aquele meme lá? Baseado em quê? Isso. Por isso que ele você não tem um método, né? Na verdade, você simplesmente tem a ver com aquilo que você acha e vai. E ele é acrítico porque ele não... Se a gente fizer uma reflexão mínima, primeira coisa, né?
Tá, eu vi fulano beijando ciclano e fui contar para a Thelma. Isso não é da minha conta. Se eu tiver um mínimo de criticidade, eu tenho que pensar o seguinte: eu estou envolvido nessa relação? Não. Se eu não estou envolvido naquela relação, o que eles fazem não me interessa. Entende? Então, se eu usar um pouquinho de criticidade, eu já percebo que eu posso abrir mão dele. Mas, por outro lado, gente, o senso comum, ele é tão importante para a ciência. Ele é tão importante para a ciência. Por quê? Porque, por exemplo, eu falei para vocês do chá de boldo. Hoje em dia a gente sabe que tem alguns princípios ativos que tem no boldo que eles têm um efeito real na dor de estômago. Mas como que isso foi feito? Por que foi feita a pesquisa científica? Porque tem um uso já, que ele é cultural, tradicional, de usar o chá de boldo para dor no estômago. Então, é provável que quando você tem esse chá, que a pessoa utiliza, usa chá de camomila para acalmar. Será que na camomila tem algum tipo de agente ativo que pode produzir esse efeito calmante? Vejo que tem um uso popular que depois a gente consegue fazer sistematização científica. Então, o senso comum, ele interfere muito na produção de conhecimento científico. Só que, por outro lado, o conhecimento científico também interfere no senso comum. Por exemplo, se a gente vivesse num país que a divulgação científica ela fosse algo recorrente, efetivo, que a gente tivesse uma formação mais crítica nas escolas, para as pessoas, por exemplo, não veicularem um monte de falácias, né? Eu vou falar sobre vacina, que eu acho um absurdo que aconteça a questão da vacina. O Brasil é um país que ele é referência mundial em vacinação. Em virtude de tudo que aconteceu durante a pandemia de Covid, a gente está tendo um problema sério de doenças que não se tinha antigamente, porque as pessoas simplesmente pararam de vacinar os filhos. Por exemplo, estamos tendo problema com sarampo, gente. Porque os pais colocaram na cabeça que as vacinas não funcionam. E aí é capaz de começar a morrer um monte de criança com sarampo porque os pais não vacinam as crianças contra sarampo. Porque colocaram na cabeça que vacinação é ruim. E aí, se a gente morasse num país que o conhecimento científico ele fosse melhor desenvolvido nas escolas, porque eu vou falar um negócio para vocês, gente, conhecimento científico a gente não desenvolve em casa, isso tem que ser na escola. A escola é o lugar de desenvolver esse tipo de pensamento. Se a gente conseguisse trabalhar as nossas gerações numa perspectiva mais científica, esse tipo de falácia não teria esse impacto que está tendo. Só que a gente tem um impacto aí na saúde coletiva, no custo da saúde no Brasil, porque se aumenta o caso de sarampo, você vai gastar mais com tratamento, é mais barato vacinar do que tratar a doença, porque o tratamento de doença, a vacina, você toma uma dose, você tá imune, né? Agora, quando você está doente, você tem lá o período de tratamento que você vai usar medicação durante todo aquele período, então isso custa mais, né? Então, assim, e aí por que está acontecendo isso? Porque se colocou a ideia que a vacina do Covid era não funcional, e aí toda vacina passa a não ser funcional. Certo? Tudo bem, você não quer tomar vacina de Covid porque você acha que foi feita às pressas, beleza. Mas, gente, vacinas que já são usadas tradicionalmente há décadas, por que parar de vacinar os filhos, gente? Né? Não concordo com a ideia da questão da vacina do Covid, mas eu entendo. Sabe, eu entendo porque que algumas pessoas se sentem resistentes a isso. Teve até um lobbying forte, né, aqui no Brasil, contra a vacina, que tem suas questões aqui, eu não vou entrar no mérito, né? Mas e as outras vacinas, gente, que tem uma tradição aqui no Brasil? Né? Então, assim, Lohana, eu não vou entrar em discussão com você sobre isso. Sabe por quê? Se todo mundo pensar como você, a gente não tem mais criança aqui no país. Porque a mortalidade infantil era altíssima antes de ter vacinação. Então, se todas as pessoas parassem de vacinar seus filhos, a gente não teria população jovem mais, porque provavelmente a gente teria uma mortalidade infantil enorme. Sabe? Não, mas foi o que eu disse, Lohana. Eu entendo porque algumas pessoas não quiseram se vacinar. Isso é uma questão ideológica, tá? Não é uma questão de saúde pública, não. Por causa da questão de tudo que foi feito aqui no país em relação a ela. Mas deixar de vacinar o filho com sarampo, contra rubéola, contra cachumba. Gente, a gente está tendo problema com sarampo seríssimo. Seríssimo aqui no país, porque o pessoal não está vacinando. Né? Meningite, né, que é uma vacina também. Eu levei minha mãe para vacinar contra a hepatite, e aí a moça lá que me atendeu, ela falou, da UPA, ela falou assim para mim, ela toma vacina da meningite?
Aí eu falei, não, tomou, né? Porque a minha mãe tá com a vacinação tudo em dia, né? Aí a moça do postinho perguntou para mim assim, falou para mim assim, e você tomou? Eu falei, também tomei, né? Aí ela falou assim, porque a gente está tendo um problema sério das nossas vacinas vencerem aqui, porque os pais não estão trazendo as crianças para vacinar contra a meningite. Certo? Então, assim, eu entendo a questão da vacinação da Covid, apesar de não concordar, mas eu não consigo nem concordar, nem entender por que os pais não estão levando mais os filhos para vacinar. As vacinas que usualmente a gente vacinava, sabe? Mas aí, vejam, aí seria o conhecimento científico interferindo no conhecimento de senso comum. Porque, assim, eu duvido que as pessoas que levavam os filhos para vacinar, os que levam hoje, eles ficam pensando na questão científica da história. Eles levam porque eles sabem que é importante, tem as campanhas, então está muito dentro do conhecimento de senso comum. O hábito do brasileiro levar os filhos para vacinar. Mas, de qualquer forma, essa prática ela foi influenciada pela ciência. Da mesma forma que o senso comum influencia o conhecimento científico, que eu falei para vocês, os princípios ativos de plantas, a ciência também influencia o senso comum, certo? Eu duvido, por exemplo, quando meus pais me levaram para vacinar, né, quando eu era criança, eu duvido que eles pensaram assim, teve todo um processo, né, elaborado de fabricação da vacina. Eles levaram porque tinha uma tradição de vacinar, né, quando eu era criança, principalmente poliomielite, gente, eu cheguei a estudar com gente que tinha polio, que tinha paralisia infantil, porque a polio ela foi erradicada nos anos 80, né, eu nasci em 76, então eu lembro de gente na escola que tinha poliomielite. Hoje em dia a gente não vê mais gente com poliomielite, né? Porque ela foi erradicada aqui do Brasil. Por quê? Por causa da vacinação, né? E as pessoas levaram para vacinar porque elas pensaram cientificamente? Não, porque o conhecimento científico influenciou o senso comum. E aí se tornou uma prática, né, do brasileiro. Kathleen, pode perguntar ou falar, sei lá. Não, eu ia falar algo parecido com o que você acabou de dizer, porque essa questão do conhecimento empírico, né, do senso comum correlacionado à vacinação, hoje em dia mesmo, dependendo das pessoas, principalmente aquelas de classe mais baixa, que se beneficiam, né, da vacinação do SUS, elas levam as crianças para vacinar, única e exclusivamente porque tem a campanha e eles sabem que tem o cartão de vacina para vacinar. Mas Isso. você vira e fala assim, olha, eu estou dando a tríplice viral para o seu filho. Ela não sabe quais são as doenças que a tríplice viral vai combater. Ou então, vai vacinar a penta, mas não sabe que tipo de doença que a penta vai combater. Mas sabe que tem que vacinar. É o senso comum, é o conhecimento popular ali que tem que vacinar a criança. Exato. É nesse sentido que eu disse que o conhecimento científico interfere no senso comum, mas não chega a tornar o senso comum conhecimento sistematizado, né, Kathleen? Porque as pessoas levam, porque isso tem a ver com o desenvolvimento científico para a produção de vacinas, mas elas não entendem todo o processo relacionado à produção de vacinas. Não entendem nem quais são as doenças, né, que você previne tomando. Fato. E isso, assim, mesmo gente que é da área, viu, Kathleen? Não é só familiares, não. Na biologia, você perguntar... Biologia é uma área que você espera que as pessoas tenham certos conhecimentos, né? E é muito comum que as pessoas não saibam, nem o tipo sanguíneo, por exemplo, que é algo que seria meio básico para quem é da biologia, né? Ok. Certo? Bom, pessoal, eu vou tomar mais um pouquinho do tempo, porque eu queria falar do tipo de conhecimento, aí eu acabei já dando exemplos aqui enquanto a gente conversou, mas aqui eu dou um outro exemplo, só que eu não vou detalhar esse exemplo aqui, porque eu acabei falando a questão das vacinas e outras coisas. Eu queria falar do método científico. O conhecimento científico é um conhecimento sistematizado, então ele tem todo um processo de produção. E esse processo de produção ele é chamado de método. No caso da ciência, é o método científico. E aí o método científico, ele é baseado em algumas etapas. Que aí o texto narrativo de vocês vão pensar alguma situação que vocês vivenciaram que, de alguma forma, vocês aplicaram o método científico sem mesmo que perceber. Eu vou falar das etapas e vou dar mais alguns exemplos de como a gente usa o método científico no dia a dia. O método científico, basicamente, ele é baseado em alguma observação, então você observa algum tipo de fenômeno, a partir daquela observação, aquilo te gera um questionamento, esse questionamento, dentro do método científico, Amanda, eu ia dar exatamente o exemplo do fazendo pão, viu? Exatamente. Eu vou chegar lá, tá? Eu pensei sobre isso mesmo. Você elabora o problema, no caso, se for método científico, se for ciência, você vai fazer uma pesquisa sobre aquilo para tentar
entender melhor aquele problema, e você levanta uma hipótese para tentar explicar por que aquele fenômeno ocorre. E aí você vai tentar provar o porquê daquele fenômeno ocorrer, que aí você faz um experimento. A partir do experimento você vai obter alguns resultados e aí você chega a uma conclusão a partir deles. Por exemplo, a questão que a Amanda colocou aqui de fazer pão, né? Quando a gente faz pão, a gente tem toda uma... Eu não sei se alguém já fez pão aqui, é muito difícil, tá, gente? É muito difícil fazer pão. Mas, basicamente, você tem que preparar o fermento, tem que tomar cuidado com a questão de temperatura. Você não pode deixar o pão fermentando aberto, você tem que cobrir ele. Então, você tem todo um conjunto de etapas que você precisa fazer. Qual a observação? Então, vou dar um exemplo. Beleza, eu preparei o fermento e aí eu coloquei a massa para crescer, mas eu não cobri a massa. E aí o pão não cresceu. Então, vejam, qual foi a observação? Mesmo com o fermento, o pão não cresceu. Então, eu tenho um problema. Se eu faço um pão, eu quero que ele cresça, porque ele vai ficar macio, porque o fermento vai liberar gás carbônico e aí aquela massa vai dar uma inchada, por isso que ele fica macio. Mas eu não consegui esse resultado porque o pão não cresceu. Então, eu vou pesquisar, por que será que o pão não cresceu? Então, por exemplo, eu sei que para poder fazer pão, eu uso fermento. E o fermento, ele depende de algumas coisas para ele poder desenvolver e, com isso, liberar o gás carbônico para inchar o pão, né? Então, eu sei, por exemplo, que o fermento ele precisa de açúcar, que pode ser... Você pode dar o açúcar para ele ou usar a própria farinha como fonte de açúcar, mas ele não funciona na presença de oxigênio. Opa! Eu não cobri a minha massa quando deixei o pão crescer. Então, a minha hipótese, se eu cobrir essa massa, o meu pão vai crescer? Então, o que eu faço? Preparo o pão de novo, cubro a massa. E aí, eu observo que ele cresceu. Então, qual a conclusão que eu chego? Para o pão poder crescer, a partir de fermentação, eu preciso reduzir o contato da minha massa com a atmosfera. Porque o oxigênio, na verdade, ele acaba sendo letal para as leveduras. Certo? Mas a conclusão que eu chego para poder fazer o pão crescer, eu tenho que cobrir ele. Tô certo, Amanda? Certinho. Certinho. E eu ponho dentro do cresce mais forninho lentamente. no calor. Isso. Porque a temperatura também é importante, porque se a temperatura estiver muito baixa, a levedura não consegue se reproduzir. E aí a taxa é mais lenta. E aí você pode ter um resultado... Elas acabam morrendo, na verdade, né? Se demorar muito tempo, elas poderiam se reproduzir. Certo? Um outro exemplo. Vou dar um exemplo diário que acontece aqui. Estou na minha casa e eu tive um problema no meu telhado, tá? Meu telhado teve uma chuva e aí gotejou aqui dentro da minha casa, isso é um fato, tá? Aconteceu mesmo. Choveu na minha casa como se estivesse chovendo na rua. Sem brincadeira. Eu nunca tinha visto isso. Coisa assim de eu ter que empurrar, sabe, assim, com rodo, a água dentro da casa para o banheiro, para a sala. Beleza. O que eu observei? A chuva estava dentro da minha casa, ela deveria estar do lado de fora. Certo? Então, essa é a observação. Aí, qual que é o problema? Não pode chover dentro da casa. Né? Por isso que você tem uma casa. Você não espera que a chuva caia em cima de você quando você está dentro da tua casa, correto? E aí você imagina que na minha casa tem teto de gesso de fora a fora. Gesso com água não é uma boa combinação, tá, gente? Beleza. Aí qual que é a minha hipótese? Como teve uma chuva muito forte, minha primeira hipótese é que deve ter chovido tanto que a água transbordou da calha, entrou na laje, e aí a partir da laje a água infiltrou, certo? Essa é uma hipótese. Outra hipótese, que talvez tenha ventado muito e alguma telha tenha se deslocado do lugar, e aí a água entrou na laje e entrou na casa. E aí uma outra hipótese, tá? Mesmo entrando água porque sobrecarregou a calha ou porque uma telha foi deslocada, por que entrou tanta água mesmo assim? Pode ser que a laje esteja com algum buraco. E isso facilita a entrada d'água dentro da minha casa. Certo? Então essas são as minhas hipóteses. Qual que é o meu teste de hipótese? Subir no telhado e observar esses elementos. E aí o que aconteceu? A calha não conseguia aguentar o volume da água, teve uma telha que quebrou, e a minha laje, quando fez a instalação das luzes aqui, as pessoas furaram a laje para poder passar o fio e não cobriram o buraco. Então, se a água entrar na laje, ela infiltra direto no meu teto, porque não tem nada que barra a entrada dela.
certo? Qual que é a minha conclusão? Se eu não quero mais que chova na minha casa, eu preciso resolver o problema da laje, o problema da calha e o problema do telhado. Entenderam o que é método científico, gente? Exatamente, esse é um exemplo que a gente usa o tempo inteiro. Ah, eu tô lá, sei lá, quem tem filho aqui? Alguém? Thalita, pode falar. Um exemplo, né? Você está falando que é um curso do cotidiano. A água da minha casa acabou. Aí Sim. aconteceu que o cano da vizinha tinha sido estourado pelo pedreiro. Serve como base ou não? Perfeito. Tipo, a água vazou aonde? Dentro da tua casa? Tava tendo... Não, da casa Da da vizinha. vizinha. Aí acabou no bairro inteiro, quase. Nossa Senhora. Tá, beleza. A água acabou na casa da vizinha. Hipótese. Sim. Hipótese 1. Tá sem água no bairro porque tá tendo contenção de água. Essa é uma hipótese, correto? Segunda hipótese. Algum cano pode ter furado. Sim, Beleza. foi o cano. Teste de hipótese. Perguntar para o vizinho, vocês estão sem água? Aí o vizinho diz, não estou sem água. Então, a hipótese 1 não é verdade, porque se fosse um problema do bairro, seria de todo mundo, né, naquele momento. Aí você busca, então, um cano furado. Aí você encontra o cano furado, certo? Qual a conclusão? A água da vizinha acabou porque o cano furou. Só que o processo foi tão longo que interferiu em outras casas. Sim. Certo? Então, perfeito. Esse é um exemplo que você pode contar, viu? Perfeito. Pronto, já tem tua história. Tem tua história. Aí, como é narrativa, você pode criar, né? Pode colocar, Mariazinha mora numa casa que teve uma falta de água. Você pode ir por assim, sabe? Dá para fazer desse jeito. Por que eu perguntei quem tem filho? Quem tem filho sabe, por exemplo, que tem um choro, que você sabe quando é choro de fome, quando é choro de manha, quando é choro de sono, certo? Então, isso aí vocês podem, por exemplo... mas como que você sabe que o choro é de fome, que o choro é de... Então, Amanda, você que tem 3 filhos, como que você sabia, por exemplo, que teus filhos pequenininhos, eles estavam chorando por fome, ou por sono, ou por manha? Como que você conseguiu aprender isso? Amanda? É a convivência, igual você está falando. Isso. Você já sabe pelo chorinho, é diferente. Isso. Chora, aí você tem hipótese, né? Chorou. Tem hipótese. Isso. Você já sabia se eles estavam precisando ser trocados, se estava com fome. O choro, você sabe diferenciar ele. Sim, porque você levanta uma hipótese, a primeira vez que tem um choro, você testa a hipótese, pá, eu acho que está com fome. Aí você oferece o peito. A criança não quer mamar, então não é fome. Aí você fala, a fralda pode estar suja. Aí você vai lá e, opa, a fralda está suja. Então eu sei que quando a criança chora desse jeito é porque a fralda está suja, né? Gente, é assim, isso vale para... Eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho cachorro e gato. No terceiro tá craque. E tem Assim, gato também aqui, viu? E gato também é a mesma coisa, né? Gato tem os meados que a gente sabe quando é comida, quando é caixa de areia, quando quer só conversar, porque gato gosta de conversar, né? Eu já falei que o seu aqui pro meu marido, que o seu tá com fome. Eu descobri pelo miado. Mas provavelmente ela deve estar querendo sair para comer ração mesmo, viu? Porque ela tá aqui dentro comigo no escritório, tá fechado com a do ar-condicionado, então ela deve estar querendo comer, porque já tá no horário dela, né? Mas é isso. Então, assim, isso, vocês podem contar a história pensando no método científico. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Nas narrativas, vocês podem abordar diferentes histórias. A outra parte, né, que eu vou falar da história da ciência, eu deixo para falar semana que vem. Então, eu organizo a aula e trago essas questões que a gente não falou na aula de hoje, tá? Tamires, pode falar. Tamires, acho que o microfone tá fechado, viu? Tô tentando abrir. Deu certo. Deu. Aqui eu conheço. Tem 4 faixas etárias de criança, menino. Pequenininho, 2 grandão e 2 pequenos. Já conheço pela cara deles. Só de olhar, já sei. Mas veja, você observou primeiro uma reação em algum momento. E aí você testou uma hipótese. Isso. Aí você viu, opa, isso aqui deu certo. Então, provavelmente, quando ele faz essa cara, é porque ele quer isso. Aí você achava que era isso, você testou a hipótese, não deu certo. Então, não é isso. Tipo, aí não é fome. Então você testa outra coisa. É manha. Então, se é manha, eu vou fazer tal coisa. Aí passou, então era manha. Né? A gente trabalha com a questão do método científico o tempo inteiro, só que como fica parecendo muito senso comum, por que parece senso comum? Porque parece que a gente associa muito o que é senso comum com coisas do dia a dia, né?
Mas não é coisa do dia a dia. Quando a gente sistematiza algum tipo de procedimento, é método científico. Toda vez que a gente cozinha, pessoal, não sei se vocês gostam de cozinhar. Cozinhar é muito método científico. Porque se você muda, por exemplo, quando você vai fazer carne moída, você não pode refogar o alho e a cebola junto. Não, você pode, na verdade, você pode fazer o que você quiser. Só que se você quer que a carne absorva o sabor da cebola, você refoga o alho, refoga a carne. Quando ela começar a cozinhar, você coloca a cebola. Aí a carne absorve o gosto da cebola. Você quer que a carne tenha o gosto da cebola? Você não pode refogar a cebola primeiro, porque você impermeabiliza a cebola. Então não vai o gosto da cebola direito para a carne. Inclusive pode ficar até amargo, né? Porque a cebola ela pode dar uma queimadinha e o queimado deixa o gosto amargo. Isso é método científico. Hoje eu saio com uns amigos meus e aí tinha um bolo, não sei se já comeram, um bolo que chama Red Velvet, que é um bolo vermelho com uma cobertura branca. Esse bolo ele tem um monte de etapa que você precisa fazer para ele ficar bom. Né? Você tem que fazer suco de beterraba, aí tem um tanto de beterraba que você tem que extrair para poder deixar a cor vermelha, senão não dá certo. Para você poder fazer a massa, você usa tipo um fermentado de creme de leite, que você precisa de um dia para obter esse fermentado, que é tipo um líquido, que aí você usa para deixar o bolo azedinho, aí ele tem um gosto azedinho que é típico do Red Velvet. Então, tudo é etapa para você conseguir chegar a isso. Se vocês gostam de Masterchef é muito método científico. Quando eles falam, olha, você está fazendo tal coisa, faz isso. Né? Se você não fizer isso, vai ficar muito engordurado. Ou se você não fizer isso, você não vai conseguir chegar no tempo de cozimento, né? Eu falei para vocês do feijão. A gente, quando cozinha macarrão, tudo bem não colocar o sal, porque realmente se acelera o processo de fervura e aí ok. Só que para o feijão, você quer que a água entre dentro do feijão. E para aumentar a chance da água entrar no feijão, você tem que salgar a água, porque isso faz com que aquele sal excessivo que está na água, ele seja empurrado pela água para dentro do feijão. Então você salga o feijão de forma mais uniforme e deixa ele macio. Né? É método científico. Certo? A gente usa demais, aqui a gente não percebe. Certo? Aí você pode usar o exemplo dos teus filhos com a questão da fisionomia, que na narrativa que dá certo, viu, Tamires? Certinho? E Kathleen? Professor, você estava falando sobre a questão de cozinhar. Eu tenho graduação em nutrição. E nós tivemos 2 matérias, né, 2 disciplinas que envolvia técnica dietética, que você cozinhava mesmo. Sim. Então, nós totalmente científica, né? Muito isso, exatamente. Totalmente científico. Cozinhar, pessoal, é muito científico. Eu acho que eu amo cozinhar, eu acho que é por causa disso. É muita sistematização para poder dar certo. Você não pode simplesmente chegar lá e vai fazer. Se você fizer qualquer coisa, pode ser até que dê certo. Porque tem coisas que você faz, por exemplo, se eu misturar leite condensado com leite em pó, pessoal, não tem como ficar ruim. Entende? Que vai ficar bom? Só que se eu conseguir fazer a proporção certa, eu consigo deixar ele melhor. Né? Se eu quero otimizar, né, questão do cozinhar, e aí vocês podem, nas narrativas de vocês, contar experiências de vocês em culinária. Por exemplo, a Kenia disse aí que um dia ela fez bolo e derramou tudo no forno. Por quê? Porque ela colocou fermento demais, então a massa cresceu para além do tamanho da forma. Né? Aí que tá, Joyce. A gente tem os conhecimentos empíricos, né, que tem a ver com essa questão, né, da nossa observação no dia a dia, só que quando a gente começa a sistematizar o processo, a gente sai do empírico e passa para o científico, entendeu? Porque a gente vai observando, e aí a gente vai por tentativa e erro, até que a gente estabelece um método. A partir do momento que eu estabeleci um método, eu estou caminhando para o conhecimento científico. Certo? Questão de lavar roupa, né? Eu vou lavar, não sei se vocês sabem, mas lavar toalha é muito importante que você use vinagre, porque o vinagre ajuda a dar uma soltada nas fibras e a toalha ficar mais macia. Isso também ajuda ao amaciante penetrar na toalha, que deixa ela mais macia e mais cheirosa. Isso é método científico também. Certo? Então, a gente tem, assim, muitas situações do dia a dia que a gente aplica o método científico sem perceber. Exato. Fabiana, vou te dar uma outra dica. Ao invés de você usar uma fonte tão grande de carboidrato, rala uma cenoura, que dá o mesmo efeito, só que você vai ter fibra. Então, você reduz a quantidade de açúcar e ainda oferece algum elemento nutritivo, além da vitamina A da cenoura. Funciona super bem. Certo? Eu acho que está todo mundo fazendo culinária aqui agora, né? O curso de nutrição, né? Certo?
Bom, Tá pessoal, lembrando um pouco do meu curso já. sim, que tem muito de ciência, né? Pessoal, eu vou responder então. Para a aula de hoje, acho que é suficiente chegar até aqui. A gente acabou discutindo algumas outras coisas que saíram um pouquinho do que a gente precisava, mas eu acho que vocês precisavam ter esse tipo de informação, né? Que eu percebi que vocês não estavam, mas é comum a gente estar no começo do curso ter esse tipo de dúvida. A Karen colocou aqui, professor, antes de finalizar, tem uma dúvida sobre o questionário. No último questionário, tivemos problema que ele não dava os erros na primeira tentativa. Portanto, não conseguimos realizar demais tentativas. Precisa ver se já está corrigindo esse problema. Karen, nas minhas disciplinas não costuma ter esse problema, não. Se por acaso tiver, eu vou pedir para que vocês me mandem um e-mail. Quem tentar fazer o questionário, me manda um e-mail se vocês não conseguem refazer, que aí eu vejo se está com alguma configuração errada. De qualquer forma, Karen, eu vou confirmar se a configuração está com algum probleminha, tá bom? Certo? Pessoal, acho que eu vou, então, parar a gravação. E assim que o vídeo vier, eu disponibilizo ele no